mas numa passagem corta-fogo, numa saída de emergência, geralmente não se usa porta de vidro. Tem mais perguntas? Ok, o pessoal da tarde é bem calminho, né? Bem tranquilo. Voltando lá para o nosso slide, aí é o que eu tinha acabado de falar para vocês. Iluminação de emergência autônoma. Essa bateriazinha aqui, tá certo? Só mostrar, não dá nem para... Ela é dotada, ó, os holofotezinhos ligadas a essa bateria. Dentro dessa caixa aqui, pessoal, você tem uma bateria que vai dar suporte autônomo a essa lâmpada por algum tempo, tá? Agora, lembrando, pessoal, que não só é ter e instalar esse equipamento tem que ter manutenção, tem que ser criado em conjunto a segurança e a manutenção, um plano de manutenção para os equipamentos de combate a incêndio, os equipamentos de emergência, porque não adianta você colocar lá, essa bateria ela precisa de manutenção, ela precisa de observar se a carga dela está ok, certo? Então você não pode colocar o equipamento lá e simplesmente deixar. Tem que se estar fazendo teste, tá? Do mesmo jeito que tem simulados, que tem abandono de área simulado, exercícios tal simulados, tem que se fazer também testes do equipamento de incêndio, da sirene, tá? Das sirenes tem que ser testados, os equipamentos de hidrantes, os extintores tem que também estar sempre observando as manutenções, as macas tem que estar se averiguando se não tem nenhuma trinca, nenhuma quebra, tá? Os ambus, os kits de primeiros socorros tem que estar sempre revisado. E a segurança, o técnico de segurança em si, junto com a engenharia de segurança, se existir, é que é responsável por essa manutenção. Graciane? Nós temos uma pergunta do Paulo Sapé, ele está perguntando, está dizendo que a sinalização dos slides está em inglês e está perguntando se é permitida que as placas sejam impressas em outra língua. Tranquilo. Essa sinalização aqui, volta lá, Billy. Ela está em inglês porque justamente essa placa aqui foi tirada da internet de um anúncio, tá? De empresa nos Estados Unidos. Mas isso aqui no Brasil, lógico que não é permitido, tá certo? A não ser aeroportos. Aeroportos você tem. Se você observar nos aeroportos, nas rodoviárias, você tem exit e tem saída, né? Aí no caso a saída é em caso de incêndio, né? Fire exit, em caso de incêndio, seguir esse caminho. Aí você teria em português, tá? Em caso de incêndio, saída. Mas nesse caso aí, essa sinalização está em inglês simplesmente para mostrar. Foi só um exemplo que nós demos. Mas no Brasil ela tem que ser em português, tá? Na língua vigente, certo? Na língua vigente. Então você não pode colocar só se realmente tiver as duas línguas. Aí você teria que ter duas placas, uma em inglês, outra em português, ou outra em francês, dependendo vamos supor que você tem uma empresa multinacional, e nessa empresa você tenha americanos, você tem ingleses, espanhóis, então você tem que ter uma sinalização bem diversificada para atingir esse pessoal, tá certo? Então ela está em língua estrangeira por conta do exemplo que nós pegamos, nada proposital, mas lógico que a sinalização ela tem que estar na língua padrão que se usa no país, tá? Na localidade, ok? Temos mais uma pergunta, está querendo saber se é importante o uso de alerta sonoro em caso de emergência. Isso. A questão do alerta sonoro, quem foi que fez a pergunta? Paulo Sapé. O Paulo Sapé é sempre agente secreto, né? Não se revela, é sempre conjunto, né? Então vamos lá. Pessoal de Sapé, o alerta sonoro faz parte do procedimento de emergência, tá certo? Dentro do PGE, do Programa de Gerenciamento de Emergência, você tem os alertas sonoros. Um toque, alerta, 2 toques, a brigada tem que ir para tal local, 3 toques, 4 toques, retirada, né? Evasão de área. Então, tem os padrões. E esse padrão, quem vai definir, professor? Quem vai definir é o pessoal de segurança da empresa. Ó, um toque longo e um curto vai ter um procedimento. 4 toques curtos, outro procedimento. 4 toques curtos e o quinto ininterrupto, evasão de área. Então isso vai depender muito, tá? Isso vai depender muito do procedimento estabelecido na empresa.
vai depender muito do que foi determinado para a questão do programa de gerenciamento de emergência daquela empresa, certo? Mais alguma pergunta, Graciane? Temos sim, um aluno é Alexandre. Alexandre, né? Isso. Ele está querendo saber se o uso de mangueiras de emergência é recomendado ou só os extintores bastam. Veja só, isso vai depender do material, tá, que a empresa disponha. A questão do procedimento de emergência ela é um conjunto. Você usa extintores, tem empresas que têm machados, tá? Se você observar, tem empresas que têm caixas com machados para você abrir portas, se for preciso. Mas as mangueiras e os extintores fazem parte do sistema de proteção contra incêndio. Tá? Dependendo do tipo de edificação e do tipo de indústria, tem empresas que só têm extintores. Tem empresas que têm extintores e têm mangueiras. Então isso vai depender do tipo de empresa, do tipo de indústria. Mas as mangueiras fazem parte sim dos procedimentos de emergência. Sem mais perguntas. Ok. Então vamos seguir, tá, o nosso slide. Hoje o slide está bem light, né? Está bem tranquilo, só foto, né? Só para a gente trabalhar e discutir. Isso é uma aula bem interessante, uma aula importante, tá, para o aluno ficar conectado aí com a questão do dia a dia do abandono diário, do dia a dia do procedimento do programa de controle de emergência. Aí você vê um exemplo de uma rota de fuga, tá? A foto aí ela tá um pouquinho pequena, mas dá para você observar as numerações. Essa parte verdinha aí é justamente, deixa eu aumentar aqui, tá? Aqui você tem a sinalização, essa seta cheinha tem acesso do piso à escada de emergência. Essa tracejada, caminho a se percorrer. Aí você tem aqui, ó, tudo estabelecendo a rota, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a rota por onde ir, tá? Por onde seguir. Isso aí é uma rota de fuga, pessoal. É justamente uma rota de fuga, certo? Que deve ser estabelecida. Ok? Então, essa rota de fuga, ela deve ser bem sinalizada, deve mostrar os sinais, os parâmetros, tá? Deve se observar ponto a ponto dessa rota de fuga, tá certo? Ser feito sincronizadamente em cima de um layout. Observe aqui você que é um layout, tá, de um prédio. Aí a importância do aluno ter conhecimento de desenho técnico e alguns desenhos de arquitetura, que vai ser um módulo que já você vai cursar ele, a parte de desenho técnico. Você tem que ter noção do que é uma planta, tem que ter noção do que é uma porta, do que é uma janela, porque o aluno ele vai precisar interpretar em alguns tópicos, em alguns pontos. O aluno não, o técnico em segurança, quando assim for formado, ele vai precisar interpretar em alguns tópicos a questão dos sinais, tá? Das rotas de fuga, dos mapeamentos, das plantas baixas. É interessante? Não. É importante o aluno ter domínio dessa questão de fuga, tá? De rota de fuga. Muito importante, certo? Então, só aqui para relembrar, aqui tem uma rota de fuga bem estabelecida, tá? Mostrando aqui, é importante que ela esteja bem sinalizada. Outro detalhe também interessante, que na rota de fuga, ela tenha, por exemplo, faça a plantinha geral, e aqui tenha um sinal aí dizendo, você está aqui. Em caso de incêndio, aí já a sinalização, siga esta rota. Então se usa muito esse tipo de sinalização em caso de rota de fuga. Aí embaixo, né? A sinalização local, mostrando justamente os locais da rota de fuga. Isso é uma plaquinha que eu falei para você que geralmente tem nos setores, tá? Mostrando a rota de fuga. Então, alguma pergunta, Graciane? Temos sim, da Daíris. Ela quer saber como o sistema de segurança pode funcionar paralelamente com o sistema de emergência, já que em alguns casos os dois sistemas são utilizados para questões adversas.
Veja só, como o sistema de segurança pode funcionar no sistema de emergência. O sistema de emergência daí já faz parte do sistema de segurança, tá? O conjunto, a política de segurança, ela já engloba dentro da sua política políticas voltadas para situações de emergência, tá? Então, eu costumo falar que um depende do outro, eles funcionam em sequência, tá certo? Essa questão de funcionamento paralelo, eu não assimilei muito, mas a segurança, tá?